Até queria ouvir aí do Moisés, da Andrea, né, que já tem mais experiência, a opinião de vocês com relação se essas preocupações que eu tenho, elas são válidas, se é por aí mesmo, né? Queria ouvir a opinião não só da Andrea, do Moisés, mas também dos demais colegas aí. Eu não queria ficar, né, só falar e não levar nada para casa, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Eu também queria aprender, eu queria ouvir de vocês aí, como cada um está pensando em trabalhar no EMP. Oi, posso falar um pouquinho? Por favor, Júlia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu também, professor Robson, não tenho muita experiência. Uhum. O meu uso do Moodle foi no formato presencial, nunca trabalhei com Sim. ensino à distância. E eu utilizava ele somente como depósito de material, que a gente fala, né? Sim, era o que eu fazia, basicamente. Coloca uma lista de exercício, Sim. um vídeo que encontrou na internet e sala de aula, né? Quando eu estou preparando as minhas aulas agora, eu penso na adaptação do ensino não presencial, mas eu penso no formato presencial. Uhum. Eu tenho as minhas aulas preparadas no formato presencial e estou adaptando, mesmo com essa intenção de manter o máximo de Uhum. formato que for possível, Sim. né? E aí você levantou alguns pontos que eu não havia pensado ainda em como fazer, que é verificar como os estudantes estão psicologicamente. Eu acho que isso eu não pensei ainda em como Sim. fazer. Eu penso em manter contato síncrono, não tanto como atividade, mas mesmo para não perder essa conexão. Sim. Para ver se eles participam, para conhecer o rostinho deles também, porque eu trabalho com os calouros, né? Sim, sim, sim. Conheçam, então eu vou tentar manter esse contato no formato síncrono. Legal. Mas eu não tinha pensado em nada como questionário, em Uhum. perguntar como vocês estão, se vocês estão em isolamento, se estão trabalhando, nada nesse Sim. formato eu tinha pensado. Então achei interessante, acho que eu vou fazer alguma coisa parecida com isso também. Então, Júlia, tem duas coisas que eu queria. Obrigado, né, pela. Não sei se teria mais alguma coisa para falar. Não, era mesmo Não? uma ideia do que estamos pensando, né? Acho que a sua Sim, ideia agora é trocar ideias para a gente construir junto alguma coisa no campus, né? sim. Então era Tem duas coisas que eu queria complementar, Júlia, eu achei bem interessante, com relação aos calouros, né, aos ingressantes. Eu acho que nos próximos dias, a direção do CCN e a coordenação acadêmica, eles devem estar divulgando um edital de monitoria, tá? E esse ano, a gente abriu duas vagas de monitoria para dar suporte para os ingressantes. Por que duas vagas? Uma vai ser para as três engenharias e outro vai ser para biologia e para ADM. Eu estou como responsável, quer dizer, o nosso colega, o professor Gustavo da Alimentos, ele sugeriu meu nome numa reunião do conselho, do centro, né, e como é um tema que eu gosto, então ele sugeriu e eu aceitei. Então, vai ter um monitor para os ingressantes para explicar, né, a questão de eixo, mesoconteúdo, as plataformas e tudo mais. Então, assim que os monitores forem escolhidos, eu vou fazer uma reunião com os coordenadores dos cursos, né, eu vou fazer, não sei se junto ou separado, as engenharias com biologia e ADM, né, porque cada curso deve ter suas especificidades tal, e de como que esse monitor poderia estar atuando nessa parte de, digamos, de acolhimento mais digital das plataformas e também da questão dos eixos, dos mesoconteúdos, das integradoras, né, coisa que a gente poderia estar fazendo se estivesse no presencial, tá? Então esse é o primeiro item, primeiro detalhe. E aí eu peço aí a colaboração de vocês, principalmente dos professores que atuam no perfil 1,
né, que eu acho que, do mesmo jeito que a Júlia falou que não conhece o rostinho do pessoal, eles também entre si não se conhecem, tá? Então, aquele professor que está pensando em fazer uma atividade em grupo, por exemplo, como é que você vai fazer isso com uma turma que não se conhece, né? Então, acho que é um cuidado que a gente vai precisar ter no perfil 1, né, dos ingressantes, porque eles não se conhecem, ou se conhecem muito pouco, assim, né? Quem participou da calorada, tudo bem, mas quem veio na segunda, na terceira chamada, já não teve esse contato, tá? Então, acho que é um primeiro cuidado. E o outro, com relação ao, digamos, não ao acompanhamento da saúde mental, né, mas essa consulta eu fiz de duas formas. Eu fiz, assim, numa escala de 1 a 5. Qual o seu nível de estresse e de ansiedade? Então, eu coloquei 1 para mínimo e o 5 para máximo. No começo da pandemia, quando eu mandei para os meus estudantes, que são do perfil 2, 3, 4 e 5 da Agro, me deixou bastante assustado, porque os níveis mais altos de estresse, que eram o 4 e o 5, tinha acho que era algo em torno de 45%, ou seja, era muito alto. Né? Isso ligou o alerta para mim e falou, nossa, é uma situação estressante para a gente, mas muito mais para eles. Né? Então, por isso que isso passou a ser uma preocupação constante, né? E aí, logo abaixo, eu deixava um campo aberto, né? Opcional, eles não eram obrigados a responder, mas eu coloquei uma pergunta do tipo, se você quiser compartilhar, né, por que o seu nível de estresse está alto, ou o que ele tem feito para controlar a ansiedade, a angústia, né, e aí vários estudantes responderam, né, tem estudantes nossos que estão cuidando de parentes doentes, estudantes que, né, fizeram mudança, mudaram de casa e tudo mais. Então, foi dessa maneira que eu fiz, tá? Então, se isso for ajudar, Júlia, foi uma maneira que eu encontrei para ter uma noção de como que está a situação deles. Tá? Mas Sem, obrigado aí pelas... sem dúvida, Robson. Eu agradeço muito você compartilhar com a gente e também acho muito interessante isso da gente dividir. Cada um está Uhum. pensando uma coisa sozinho, de repente a gente escuta uma ideia diferente. Poxa, eu não tinha pensado, vou fazer, então gostei bastante. Muito obrigada pela iniciativa. Que bom. Obrigado, Júlia. Tô vendo aqui as mensagens. Já te chamo, Bia. Só vou ver aqui a mensagem. Tem da Ilka. A ideia é assim, eu também não tinha nenhuma experiência até começar as aulas remotas na pós, tá? Então, obrigado aí pela mensagem, Kívia. Tamires, graduação irá adaptar a duração das aulas síncronas? Uma coisa que eu já fiz na pós, eu já diminuí, por exemplo, o número de slides, porque eu percebi eu achava que não, mas eu gasto muito mais tempo com o mesmo slide na aula remota do que na presencial, não sei por quê, tá? Então, uma coisa que eu tenho feito é enxugar os slides, né, para focar naqueles pontos mais importantes. Essa seria com relação aos materiais, né, com os slides. E com relação à duração, eu acho que eu vou usar mais o tempo, por exemplo, para tirar dúvidas, para perguntar até sobre a questão da saúde mental, né, que foi até uma das lives que eu fiz a pedido do pessoal do centro acadêmico. Então eu pretendo até fazer, sei lá, sugerir atividades tipo de respiração, meditação, não sei o quê, né, para que eles se sintam melhores com relação à saúde mental. Tá? Então, isso eu pretendo fazer nas minhas atividades síncronas. Kívia, é importante ter um plantão de dúvida semanal, quinzenal. Né? Eu
para não sobrecarregar, para não ficar muito acumulado, como eu falei, eu acho que esses feedbacks, o tira dúvidas, eu acho que não dá para esperar muito, né? Então eu procuro fazer a cada aula, né? Usar o comecinho da aula para isso, né? Eu acho que é importante, sim, né? Na minha opinião, permitirá uma troca entre docentes e alunos nesse momento difícil, permite uma maior interação. Com certeza, né? Eu acho que esse momento, ele realmente possibilita essa interação, né, entre né, a gente e os estudantes. Tá? Bia, por favor, você tem toda a palavra agora. Bom dia pessoal, bom dia Robson. Bom dia, Bia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, Robson, pela fala, por abrir, né? Abrir uma questão que é tão particular, às vezes, da gente, a nossa aula, o nosso planejamento para os colegas, né? Que muitas vezes é difícil. Você está aí expondo o seu ser docente, né? Para todos. E isso é muito louvável. Agradeço aí a oportunidade de poder partilhar aí um pouquinho do seu planejamento, da sua aula. Sim, obrigado. E queria apontar algumas questões que eu vi durante a sua fala e que eu acho assim, essencial nesse momento. Uma das primeiras coisas que você falou lá no início, né, da sua aula 0, que você explica sobre o que é síncrono, o que é assíncrono, Sim. vista que os alunos não tinham experiência com nessa nova modalidade. Sim. Né? E eu já falei em alguns ambientes e acredito que isso é uma questão essencial para esse momento, né? Porque nós somos todos, nós, né? Eu me incluo, porque eu também estou aprendendo a lidar com essa nova modalidade. Então, vocês, docentes, são todos docentes, na maioria dos casos, né? Ingressantes nessa nova modalidade aí de EAD, então todos aprendendo, assim como os alunos, né? Eles estão aprendendo a interação, a estudar, a se planejar, a rotina, a como é bom para eles estudar nessa nova modalidade, né, que é muito diferente. Então, eu acredito que essa aula 0 seja essencial para explicar o que é síncrono, o que é assíncrono, como vai funcionar essa disciplina, o plano de ensino que antes provavelmente todos já faziam a apresentação, nesse momento se torna duplamente importante, né? Porque tem muito, como o Robson disse na apresentação, né, Robson? A gente estava na apresentação da coordenação para os alunos da Agro, eles perguntavam se ia ter reprovação, né? Então, tinha uma pergunta assim, por que vai ter PAC se não vai ter reprovação, né? Eu falei, não é isso. Então, eu acho que esse momento é da aula 0, no primeiro momento, né? A gente poder conversar com os alunos é esclarecer todas essas questões, né? Deixar muito claro como vai funcionar essa disciplina, que a qualidade será mantida, todo o esforço realizado, comprometimento do docente e também a necessidade de comprometimento do aluno, né? Até disponibilizar, eu já ouvi alguns colegas falando de disponibilizar alguns materiais mesmo para orientando como eles se planejarem, né? Ou como ingressar nessa nova modalidade, realizar essa rotina. Fazer os combinados ali, olha, nas nossas aulas síncronas, desliga o microfone, desliga a câmera, assim por diante, né? Todos esses combinados que fazem muita diferença durante as aulas. Sim. Então, eu acho que essa aula 0 é fundamental, Robson. Mostra o comprometimento do docente e também o que a gente espera do aluno. Isso faz toda a diferença. Ah, legal, Bia. O ponto que você, né? O feedback. Realmente, eu acho que o feedback, ele é um dos grandes pontos que a modalidade EAD ou esse ensino ENP vai poder ensinar para a gente nas atividades presenciais. Eu sempre valorizo muito esse feedback, porque o aluno precisa saber como ele está evoluindo durante as atividades e como o professor está vendo o progresso dele, né? Ele mesmo vendo e o progresso do professor em relação à aprendizagem dele. Além de, logicamente, demonstrar o comprometimento docente, é como o Robson disse, né? Você disse, Robson,
Olha, se eu escrevo e o professor não lê e não me dá uma resposta, ou não consigo interagir com os outros alunos, isso me desmotiva, né? Eu vou escrever para ninguém ler. Então, isso é uma questão que, de forma geral, se a gente se percebe como sujeito dentro da sala, isso torna a motivação muito mais elevada, né? A interação entre docentes, então, esse feedback também traz a interação dos alunos, né? A aprendizagem ativa, torna as questões mais práticas, né? Mais rápido. Olha, senão aquela dúvida acaba se perdendo, né? Daqui 3 semanas já não lembro mais por que eu tinha feito aquela pergunta, né? Então, perdão aqui, pessoal. Estava revendo a aula do Tabalta. E também esse feedback no começo da aula, né? Eu acho, assim, muito bom iniciar já com retomando os pontos da aula anterior. Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar, Robson. Sim. Você faz uso de alguma metodologia que você falou sobre aula, um pouco da sala de aula invertida, né? Então, trazer um pouco mais da prática para as aulas Sim. síncronas e o conteúdo de forma assíncrona. Você utiliza alguma metodologia nesse sentido nas suas aulas? Ou nas aulas síncronas você trabalha mais a questão do conteúdo mesmo? Você trouxe, né? Trazer a questão prática, que eu achei muito interessante, Sim. quando você amarra. Elabore uma questão prática, em reflexão ao conteúdo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho fenomenal. Obrigada e parabéns, Robson. Muito legal pela oportunidade, viu? Obrigado, Bia. Você está aí sempre acompanhando, aí, prestigiando e sempre dando dicas também. Obrigado. Essa questão de sala invertida, como eu falei no começo, né? Como é uma disciplina para pós, isso, lógico, facilita bastante. Então, às vezes, dependendo da temática, eu falo mesmo, fulano, eu sei que você tem experiência com isso, por quê? Porque lá no primeiro encontro, antes do primeiro encontro, eu fiz um formulário, né? E perguntei das expertises anteriores que eles já têm, ou já tinham, né? E eu procuro usar isso nas minhas aulas. Então, eu sei que tem um aluno que tem bastante experiência no tema da próxima aula, né? Então, e eu sei que vai encaixar com o que eu vou falar, então eu vou falar, fulano, prepara alguma coisa aí, né? Às vezes está relacionado com o projeto de mestrado, de doutorado dele. Vou fazendo ganchos, ou mesmo durante a aula, eu falo, não, agora, desse tema que a gente está abordando, eu sei que o Beltrano tem experiência, já viu alguma coisa, então participa, compartilha com os colegas. Procuro fazer isso, né? O fato de ser pós-graduação ajuda bastante, né, nesse sentido. Mas assim, não tem assim, eu não sei se eu sigo exatamente uma metodologia, né, pedagógica de sala invertida, não sei o quê. Foi uma maneira que, conforme as aulas iam avançando, uma maneira que eu percebi que ajudava os próprios alunos a participarem e aqueles mais tímidos, né, falando, bom, se ele falou, eu acho que eu me sinto mais à vontade para fazer uma pergunta. Aí no começo o pessoal ficava mais no chat, né, fazendo a pergunta, depois eles se soltavam mais, né, e aí já abriam o microfone para perguntar. Não sei se seria exatamente uma sala invertida, né, mas eu sempre procuro dar essa oportunidade para eles contribuírem, né, na aula. Então, eu acho que até isso dá para ser explorado nos formulários, né? Então, você sabe qual que vai ser a próxima aula. Então, você já coloca você pode colocar alguma coisa direcionada, assim, qual a sua experiência prévia no tema X, que vai ser o tema da próxima aula. E aí, dependendo da resposta, acho que dá para usar isso, né, no planejamento,
da sua próxima aula. Lógico que isso leva tempo, tal, mas acho que é uma maneira de fazer com que seja interessante a participação dos estudantes também, né? Então, acho que seria mais isso. E só vou complementar aqui a pergunta da Kívia, né, dessa aula zero, do encontro zero, ser assíncrono. Eu acho que ali para mim, pelo menos para mim, aquele encontro o aula zero, em que eu falei da dinâmica da aula e tudo mais, onde eles se auto-apresentaram, ali foi o momento de criar um vínculo com os alunos. Ali eles sentiram que eu espero, né? E isso foi, eu percebi isso nos feedbacks, que aquele momento serviu para quebrar o gelo, ou encurtar a distância entre eu e os estudantes, né? Então eu acho que do mesmo jeito que eu acho que só para reforçar o que a Bia falou, né, da importância dessa aula zero, é exatamente isso, é para criar, é o primeiro vínculo que a gente tem com os nossos estudantes. Então, eu acho que ali é o momento de você fazer com que a coisa realmente engrene de uma maneira melhor durante o decorrer de todas as suas aulas, né? Eu, pelo menos, penso assim. Quem mais vai me dar dicas aí de como que irão conduzir no EMP? A outra coisa que a gente precisa lidar nas atividades síncronas é exatamente esse gap aqui, esse momento em que o professor faz a pergunta e aí ninguém responde. Então, isso daí, conforme as aulas foram avançando também, eu aprendi lógico, eu sigo aprendendo ainda, né, mas a pensar em alternativas, né, para não ficar esse gap aí, esse vazio na fala. Dá um pouquinho de aflição, né, Robson? Porque você tá, assim, Parece. na frente de um computador, né? E aí, como é que você vai lidar com isso, né? Aí você não sabe se travou, né, o que aconteceu. Parece que perdeu a conexão com a internet, Exatamente. alguma coisa assim, né? Eu também tenho um pouco de impressão disso. Outra coisa, não sei se vai ser útil e tal, mas desde que a gente passou a trabalhar em home office, nas primeiras, por exemplo, na coordenação da Agro, sempre eu que organizo, agendo as reuniões de NDE, de conselho e tudo mais. Mas para quem nunca utilizou, por exemplo, o Google Meet, uma coisa que eu fiz um pouquinho antes da primeira reunião, eu chamei alguns colegas, professores, falar, eu vou testar aqui, vou abrir uma reunião no Meet, vê aí se você consegue abrir, como é que está o áudio, a questão do microfone, tá? Porque uma coisa que eu percebi nos primeiros encontros, né, nas primeiras reuniões, a gente não tem noção de como é que está o áudio, né? Então, é bom fazer esses testes aí antes, né, para saber se o equipamento que você tem está ok, não está bom. Eu lembro que no começo muitos não utilizavam nenhum tipo de microfone, usavam o microfone da própria webcam. E isso faz com que pegue o áudio de todo o ambiente, né? E aí já teve reunião em que a pessoa abria o microfone para falar, aí passava o carrinho do ovo. Acho que foi a última reunião do COG. Olha o ovo, e todo mundo ouvindo, né? E a pessoa lá falando todo sério, assim, né? Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo, mas eu acho que antes das primeiras aulas, para quem nunca utilizou, é bom fazer isso, né? Para se familiarizar com a plataforma, se acostumar a falar sozinho, olhando para uma tela de um computador, porque você não sabe nem para onde olhar, né? E aí você grava e assiste a gravação,
né? Eu fiz isso, eu odeio ouvir a minha própria voz, mas eu tive que vencer essa vergonha, né, para dizer, até a minha fala, assim, tem mudado conforme as aulas, né? Então, acho que não sei se é uma dica, né, mas é uma experiência que eu tive. A Carol falando, fez isso com a família para aprender a usar. Foi o que eu fiz também. Obrigado, Carol. Eu fiz porque abri para o conselho, aí aprendi a apresentar, aprendi a Compartilhar mutar as até, pessoas que não exatamente. montavam, porque quem cria reunião pode mutar as pessoas que esquecem de mutar, né? Eu aprendi tudo. Dá para fazer isso, tá? Então, acho que, né, principalmente nas atividades síncronas, né, eu acho que quanto mais a gente tiver familiarizado com as plataformas, ajuda bastante. Eu ainda estou querendo mais opiniões e sugestões de como cada um vai fazer, mas... Vai chamar oral, professor. É? Fala, você. Tô vendo que se a Carol for professora, nossa, coitado dos alunos aí. Arrasca. Tá joia? Mas se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Eu queria agradecer, professor, em nome da coordenação, sua disponibilidade. Foi muito boa a aula. Todo mundo aprendeu bastante. Né? Queria agradecer a sua disponibilidade. Imagina, Carol, né? A gente está aqui para isso, né? Acho que a gente está no momento em que o pouco que a gente souber e puder compartilhar, né? E se isso ajudar de alguma maneira uma pessoa que seja, né? Acho que já atingiu o objetivo, né? Então, eu agradeço aí por todas as participações aí. Então, mesmo que seja bacana, porque aí é uma maneira da gente perceber que, né, a gente está indo para um caminho não tão errado, assim. E eu estou nesse processo aí de estar aprendendo, de estar tentando me aperfeiçoar, porque acho que o intuito nosso, né, o propósito nosso é sempre estar levando o melhor, né, da melhor maneira para os nossos estudantes, né? Acho que isso é um ponto em comum, tá? Então, agradeço aí, parabéns aí pela iniciativa de vocês, muito bacana, né? Eu aprendi bastante, tenho aprendido bastante aí, tá? E acho que é isso, né? Então, até nesses momentos aí de imprevisto, né, a gente vai estar lidando de alguma maneira, vai acontecer, tá? E aí, quanto mais coisas a gente tiver vivenciado, né, ou ouvido dos outros colegas, eu acho que ajuda bastante, tá? E aí, quem, né, quiser conversar comigo direto, aí eu estou à disposição, tá? Então, finalizando a gravação aqui, Carol, eu já compartilho com você, né? Tá E aí certo, eu professor. disponibilizo. Tá joia? Obrigada, pessoal. Bom dia. Imagina, bom almoço para todos aí. Obrigado pela participação, tá? E que todos continuem bem. Forte abraço a todos. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, Júlia. Tchau, tchau. Obrigado, Aide, Flavinho, Kívia, Bia. Obrigadão.